Olá, ouvintes do Empreendedor em Ação, está começando mais um programa aqui na Rádio Universitária, na Unimontes. Toda quinta-feira às 18 horas, nós trazemos para você que é empreendedor ou aspirante a empreendedorismo, ideias, informações, casos de sucesso, dados, muita dica bacana, mini mentorias, mini consultorias, para colaborarem aí na sua trajetória, na sua jornada empreendedora, para quem sabe trazer aí insights, possibilidades de pensar aí a maneira como você está se desenvolvendo pessoalmente e profissionalmente. Antes de começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, a Impremix, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio cultural ao nosso programa. Dizer que se você quiser ser um apoiador cultural, você pode chamar a gente no @ da Rádio Universitária, pode chamar a gente pelo e-mail empreendedoremaçãomoc@gmail e pode me chamar também no meu @ Ariane Galdino _reinventa. Lá também você fica sabendo de eventos, palestras, dicas sobre liderança feminina, sobre empreendedorismo de um modo em geral, tá bom? E sobre a nossa programação semanal aqui da Rádio Universitária, que você também pode ficar ligado se você se inscrever no nosso canal lá no YouTube. Vai lá e se inscreve no Empreendedor em Ação, clica no sininho que você vai receber a notificação semanal do que a gente vai ter de entrada de conteúdo lá, tá bom? Esse programa, quando ele termina, ele fica automaticamente disponível na íntegra para você escutar ou para você indicar. Se você não puder escutar o programa no rádio do seu carro ou da sua casa, não se preocupe, entre pelo link da Rádio Fadenor que você escuta em qualquer lugar do planeta, então não tem desculpa para falar que não deu para escutar o programa do Empreendedor em Ação, viu, gente? Olha só, hoje a gente está aqui com o Antônio Carlos Soares, ele é mestre em administração, psicanalista, instrutor, palestrante, mentor e empresário. Atua há mais de 20 anos no desenvolvimento de líderes e empresas com foco em estratégia e inteligência emocional. É especialista em liderança e dinâmicas organizacionais. Também investe nos setores imobiliário e pecuário. Define-se como alguém movido
Paulo? Tá na flor da idade. Mas eu já não tenho tanto tempo mais para ajudar mais pessoas. E talvez eu tinha no passado, mas não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. Não quer dizer que eu sou sábio, mas comparado ao que eu era antes, hoje eu estou bem melhor, né? Sim. Então, essa liderança veio mais desse aspecto mesmo de ao desenvolver um líder, eu desenvolvo todo um grupo de pessoas e gerações a partir dele. Entendi. Agora, você tem uma trajetória na sua carreira, né? De quando você começou a treinar as lideranças até onde você está hoje. Hoje a gente entende que você defende a ideia de uma liderança mais humanizada. Mas sempre foi assim desde o começo? Ou você começou essa história de uma maneira e nesse meio do caminho com as vivências você entendeu que essa liderança humanizada, que é diferente de uma liderança mais, não sei nem se é tradicional, mas talvez mais conservadora, mais dentro da caixinha e tal, ela transforma mais? Sim. Primeiro que era uma questão minha, mas eu ainda não tinha base para trabalhar isso. Então lá com o livro do Daniel Goleman, voltado para a inteligência emocional, lá no início da década de 90 e etc., me despertou, caramba, eu acho que é isso. Eu acho que é transformar um líder num líder que... E por que humanizado? Poxa, é claro, isso é quase lógico, mas a gente percebe o líder que ele é tão focado em resultado que ele esquece que tem uma pessoa por trás, ou melhor, que tem uma pessoa à frente disso. Então, vários empresários, ele se preocupa com o processo e esquece das pessoas. Não estou falando para você esquecer, não é nem 8 nem 80, não é para esquecer de processo. Mas a partir do momento que a pessoa ela se torna importante para o meu negócio, independente se é cliente, fornecedor ou colaborador, o líder ele atende com servir melhor, o serviço, servir melhor. E aí vem essa questão da liderança humanizada. Eu preciso prestar atenção na pessoa antes do que ela deseja. Porque talvez o que ela deseja é contra ela. Eu, como um vendedor, e aí eu falo para líderes, né, de vendas ou lideranças comerciais, primeira coisa é entender o seu cliente dentro da necessidade para depois oferecer alguma coisa que cria desejo na mente dele. Só que o desejo é ajudar a pessoa a descobrir o que realmente ela precisa. Então, a liderança aí, só para pegar um pouquinho mais essa questão das vendas, né, como que eu entendo o meu cliente, como que eu entendo o meu vendedor. Então, vou dar um exemplo que eu usei num negócio meu. Tem numa fazenda que a gente estava com gado, a fazenda não é nossa, era arrendada, e a fazenda morreu alguns bezerros numa época lá. Durante um mês de agosto, né? Tem gente que não gosta muito do mês de agosto, não sei qual que é o motivo, mas esse mês de agosto... esse mês de agosto não foi um mês muito bom, e aí morreram lá alguns bezerros. E aí naquele momento eu percebi que, caramba, eu acho que eu preciso atuar de uma forma um pouco mais direta. E aí cheguei, né, para a pessoa que trabalhava para a gente na época e falei o seguinte: fulano, qual que é o seu sonho? Ele falou, não tenho sonho. Não, qual que é o seu sonho? Não tenho sonho mais, já estou com tanto tempo, não sei o que lá e tal. Não, mas qual o sonho que você já teve então? Não, o meu sonho que eu já tive era ter um sítio. Beleza, qual que é o problema de você querer ter um sítio agora? Ele pegou e falou assim, não, eu não tenho dinheiro. Beleza, mas e se eu te desse um bezerro até o final do ano? Se não morrer nenhum, eu te dou um bezerro. Então, a partir de olhar para o outro, na necessidade do outro, e talvez nem necessidade ele tinha mais, mas eu criei uma expectativa e um desejo na mente dele que fez com que ele olhasse diferente a minha meta, o meu resultado. Entendi. Aí você vira para mim, algumas pessoas mais críticas vão falar, mas você você persuadiu, você mudou a vida dele, hoje ele está com sítio. Ele não tinha esperança disso, hoje ele está com sítio, ele tem o local dele que antes ele não tinha. Então, a liderança humanizada, ela olha para a pessoa para entender a necessidade e entender o que pode virar desejo. Então talvez a pessoa queria só um cantinho dela, mas a partir do momento que vira um desejo, já vira um local agradável, um local que produz, um local que gera renda. E nos negócios, Ariane, mais do que nunca, os líderes eles precisam estar atentos à necessidade, e isso é humanizar. E além da necessidade, não é só necessidade, é entender a sua forma de ver o mundo.
Talvez você é uma pessoa mais direta, mais reta, com mais resultado, mas tem gente que é mais lento. E eu preciso respeitar essa pessoa, é claro, dentro do meu negócio, para dar o lucro que eu preciso para o meu negócio, mas respeitar o tempo da pessoa, sabe? É a gente entender esse lado humano em todos os sentidos. Respeitar a forma que ela pensa, respeitar como ela pode gerar o resultado e você, como líder, ser responsável pelo desenvolvimento dela, desenvolvimento do cliente, do fornecedor e seu próprio. É importante, é uma engrenagem, né, Antônio? Não dá para sair nada do olho, né? Não dá para você tratar uma coisa só. É sistêmico mesmo, né? A gente precisa tratar o sistema como um todo. Gente, ó, já segue lá o Antônio, @Antônio Carlos Soares, né? Se você não segue ainda. E lá você vai saber mais sobre o trabalho que ele pode oferecer para você e para sua empresa, tá? @Antônio Carlos Soares. Eu ia te falar o seguinte, pensando assim, eu faço muitas coisas com meus colaboradores nas lojas, sabe? Tem uma coisa que eu faço, que eu gosto muito lá, com os gerentes a gente faz, que é uma dinâmica que chama Árvore dos Sonhos. A dinâmica é bem simples, né? A gente corta um tronco, né? Uma folha de papel, coloca numa árvore e aí em uma das reuniões que a gente faz, que a gente sempre faz reunião de comunicação, faz feedback individual, né, e tudo. A gente traz as ideias da equipe, vai chegando novato, a gente vai melhorando essa árvore, né? Aí anualmente a gente vai mudando essa árvore, os objetivos vão mudando, né? E aí a copa dessa árvore é feita de
equilíbrio emocional. Por trás de uma doença ou de um sintoma, a mãe dele pode estar doente com câncer na casa dele, o filho pode estar com um problema, a esposa pode estar com um problema. E a partir do momento que aí nós treinamos os líderes para ligar para as pessoas e dar um apoio. Fulano, eu sei que você está afastado, eu sei que você... Mas qualquer coisa, tô aqui, qualquer coisa, pode ligar para mim. Só essa predisposição ao apoio, em menos de 3 meses, reduziu de 30% da equipe, em torno de 100 pessoas na equipe, diminuiu de afastamento, questões crônicas, para 4, 5. Quer dizer, saímos de 30% para 4, 5%, onde o líder simplesmente ele deu atenção à pessoa. Então, mais do que nunca, o humanizar, o líder ele precisa estar atento com os colaboradores, de uma forma que esse colaborador, sim, vai tá ligado ao foco da empresa, ao resultado, mas antes de chegar ao resultado, ele tem que estar bem. E aí é o papel do líder, descobrir, opa, peraí, como você está, como você gostaria de estar e em que eu posso te ajudar. Não sei se respondi sua pergunta. Não tem como a gente fugir disso, né? Aquela coisa, eu sempre falo isso aqui volta e meia, não tem como se virar pro colaborador e falar, deixa seus problemas lá fora, né? Não tem como. Então a gente precisa realmente ter essa escuta ativa, né? Oferecer esse apoio, né, Antônio? E assim, na sua experiência comentou, qual que é, eu não sei nem se a palavra é erro, mas assim, vamos usar essa palavra. Qual é o erro mais frequente de quem está começando a liderar equipes? E eu tô falando isso porque a gente sabe que muita gente que escuta às vezes o programa tá pensando em empreender ou tá iniciando, né? Às vezes começa ali com equipe de 1 a 2 pessoas e por ser uma pessoa, 2 também já não enxerga aquilo como uma equipe, né? Mas para quem tá começando a liderar, aquela pessoa até que foi promovida, que virou líder dentro do negócio, que a gente também fala para os intraempreendedores, né? O que você vê, assim, comentou, o erro mais frequente, assim? Arrogância e prepotência. É só dar cargo de liderança. É só dar poder. É só dar poder. Dê poder e verás com quem está lidando. Então, não é nem dinheiro, né? É poder. Não, né? É poder. É poder. É tanto que hoje, muitas coisas, hoje a pessoa briga pelo poder, não briga nem muito mais pelo dinheiro. Então, o cargo, a função, o poder comprar, vender, mandar e etc. Então, tem uma questão ligada à arrogância e muita coisa, e normalmente eu falo para a pessoa o que eu falo para o empresário em off. E para algumas pessoas eu preciso falar o seguinte, olha, quando você assumir esse cargo, os primeiros 6 meses você vai ser extremamente arrogante e prepotente, porque o seu perfil pede isso. Então, se eu não te avisar isso, você não consegue equilibrar. Então, você vai precisar se equilibrar, se observar. Então, a primeira questão que o líder precisa estar atento, ele está para servir. Ele precisa servir. Vamos pegar o exemplo de Cristo lá, que lavou os pés dos apóstolos, né? Então, peraí, como eu posso servir mais? O líder, ele precisa estar atento, porque ele precisa desenvolver na mente dos seus liderados 2 pontos que eu acho que são principais: autoridade e expectativa. Porque autoridade não é autoritarismo, é aonde aquele líder, que ele seja admirado. Onde, quando você chega na sua loja, o seu gerente, caramba, eu preciso conversar com a Ariane. Não, olha, eu quero estar perto dela, eu quero fazer uma pergunta para ela. Quer dizer, o líder que ele é
provavelmente ela está carente em outras áreas da vida também. Sabe? E o líder precisa estar atento. Quando ela fala da carência do abraço, pode ter certeza que não é só dentro da empresa, não. Tem outra área da vida dela que ela está precisando ser abraçada. Entendi. E aí o líder tem que estar mais ou menos atento a isso, porque se ele não dá um apoio até para ela resolver essa questão lá fora, ela vai continuar carente dentro da empresa. Entendi. Ótimo. Nós já chegamos ao final do nosso primeiro bloco. O Paulo já me beliscou 3 vezes. E nós vamos continuar o segundo bloco falando sobre inteligência emocional, né? Eu quero muito que o Antônio fale pra gente, assim, como que essa inteligência emocional impacta na tomada de decisão, né? O quanto que nós, empreendedores, precisamos estar atentos a isso. Trazer um pouco da experiência do Antônio Carlos, que está transitando sempre entre negócios corporativos e do agronegócio, né, Antônio? Os aprendizados desse setor, né, a diferença na gestão. E vamos falar, sim, mais sobre o autoconhecimento, sobre propósito, que são temas centrais do Antônio, trabalho que o Antônio desenvolve, e também falar em PNL. Você sabe o que é PNL? Pois nós vamos falar sobre isso no segundo bloco. Então, no segundo bloco, fica com a gente. Agora eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Impremix, a Novaes Empreendimentos, a Cicobi Credinor, agradecer a Classic Men's Club, a Crijóis, a Fadenor pelo apoio cultural ao nosso programa. Dizer para você que toda quinta a gente está às 18 horas aqui na Rádio Universitária. Se você perdeu um pedacinho desse programa, ou tá doido para indicar esse programa para um amigo, para amiga, não se preocupe, quando termina o programa, a gente fica disponível na íntegra, podcast na íntegra, no nosso canal lá no YouTube. Então já vai lá, já se inscreve no Empreendedor em Ação, clica no sininho que você também recebe todas as notificações dos programas que vão entrando semanalmente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Empreendedor em Ação. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novaes Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novaes, onde cada detalhe faz a diferença. Novaes Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novaes Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Cicobi Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Cicobi Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II.
Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com Empreendedor em Ação, esse programa semanal. Toda quinta às 18 horas estamos aqui na Rádio Universitária. E você também pode acompanhar os episódios na íntegra no nosso canal lá no YouTube, Empreendedor em Ação. Só seguir e clicar no sininho, tá bom? Me segue lá no Instagram também, @ArianeGaldino_Reinventa. Lá você vê dicas sobre empreendedorismo, liderança feminina. Fica sabendo dos eventos, coisas que estão acontecendo na cidade e região. Fica sabendo também da nossa programação semanal aqui no programa, tá? Hoje nós estamos falando com Antônio Carlos Soares. Ele é mestre em administração, psicanalista, instrutor, palestrante, mentor e empresário. Atua há mais de 20 anos no desenvolvimento de líderes e empresas, com foco em estratégia e inteligência emocional. Especialista em liderança e dinâmicas organizacionais, também investe nos setores imobiliário e pecuário e se define como alguém movido por propósito, ação e serviço, acreditando que entregar valor ao mundo abre caminho para grandes realizações. No primeiro bloco a gente falou muito sobre essa questão da liderança humanizada, né? Nesse segundo bloco, Antônio, eu quero trazer a nossa perspectiva para a questão da inteligência emocional, né? Como que a gente se enxerga nas coisas que nós nos propomos. Vou explicar. Por exemplo, às vezes você tem lá uma pessoa que quer começar a empreender. E aí ela tem um sonho, né? Ela tem um sonho do que ela quer fazer, mas talvez essa pessoa ela não entende se ela tem perfil ou não para poder estar ali naquele, né, construindo aquele sonho. Ou às vezes a pessoa tem um sonho, está vivendo aquele sonho e no meio do sonho ela se pergunta: eu estou sonhando ou estou tendo pesadelo? Porque empreender não tem nada de romântico, né? Eu falo muito isso. E aí, às vezes está tudo relacionado à questão do perfil, da inteligência emocional, né? E as pessoas ficam muito perdidas. Então, eu queria que você falasse sobre essa questão da inteligência emocional, como que ela impacta a tomada de decisão, né? Ou dentro de uma empresa, ou para se tornar, né, um empreendedor. Por que o empreendedor tem que estar atento a isso? Muito bom. Então, temos aí, Ariane, pessoas que querem realizar o sonho, né, de montar um negócio, e a gente sabe que o investimento mais arriscado que tem é montar negócio. No país hoje ainda estamos com a estatística, né, que a cada 2 anos 80% das empresas vão morrer. Infelizmente, isso é uma estatística que se acompanha há mais de 20, talvez 30 anos. E não tem nada de romântico. E é a melhor forma da pessoa se endividar por muitos anos na vida. Por isso que é importante, uma das bases da inteligência emocional é o autoconhecimento. Eu preciso, apesar do meu sonho, eu preciso descobrir quais são os meus pontos fortes, fracos, minhas características, o que eu realmente tenho facilidade ou dificuldade, ou para mim é um desafio. Eu lembro de um caso, na época eu trabalhava no Sebrae, de uma pessoa que montou uma padaria, porque padaria na época em Montes Claros, montar padaria dava lucro. A pessoa estava pensando no lucro. Esqueceu que tinha que acordar de madrugada. Esqueceu... Acordar 3 horas da manhã. Que tinha que acordar 3 horas da manhã. Então, e na cabeça dela, ela não gosta de acordar cedo. O negócio ela teve que vender com 6 meses. Ela montou, pegou financiamento, etc. Mas depois ela teve que vender com 6 meses. E quando a pessoa monta e vende, com certeza ela teve ali algum prejuízo com isso. Então é muito importante a gente identificar, primeiro, qual que é o meu ponto forte ou fraco. Segundo, começar a identificar negócios similares. Hoje tem uma técnica, e daqui a pouco nós vamos falar sobre programação neurolinguística, tem uma técnica da programação neurolinguística que chama modelagem. E a modelagem pode ser mental. Opa, peraí, se eu admiro a Ariane com os negócios dela, eu quero conversar com ela para pegar o modelo mental dela. Claro que eu não vou ser a Ariane, mas eu vou... Opa, peraí, ela faz uma reunião com a árvore dos sonhos, ela faz isso, ela aplica um teste, caramba, isso eu posso fazer. Porque eu estou modelando o comportamento. E o comportamento pode mudar a minha mentalidade. Se eu vejo um resultado onde eu faço alguma coisa e vejo um resultado, a minha mentalidade começa, opa, peraí, então eu posso repetir isso mais vezes. Então, o resultado muda mentalidade. A crença interfere diretamente no nosso pensamento, o pensamento interfere na emoção, a emoção interfere no comportamento,
O comportamento gera o resultado e o resultado muda a crença. Então, atenção, empreendedores, a primeira questão é saber, você tem a mentalidade realmente daquele líder que vai gerar o resultado que você deseja, que você quer? Segundo, se o seu comportamento hoje, ele gera um processo que vai gerar o resultado que você deseja? Você sabe mais do que nunca que as pessoas hoje, os empresários, eles não podem estabelecer só a meta de final de mês ou de final de ano. Nós precisamos estabelecer metas de processo. E a meta de processo é mais importante que a meta de final de mês. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa tem uma meta de emagrecer. Emagrecer 5 quilos em 3 meses. Mas a meta não adianta nada se ela não tiver uma meta de processo. Quantas vezes que ela vai na academia por semana? Quantas calorias ou qual alimentação que ela vai ter durante a semana que vai fazer ela chegar naquele peso? Eu vou dar um exemplo também comigo. Eu tenho coisas que eu não coloco meta final mais. Eu coloco meta de processo. Porque se eu cumprir, eu bato a minha meta. Vou dar um exemplo. Pode ser na saúde. Se eu me alimentar de tal forma 3 vezes na semana, eu vou ter a saúde no estômago que eu quero no final de semana. Ou no final do mês. Entende? Então, até nas empresas, ontem eu estava com uma empresa que eu perguntei para ela, ela falou, qual que é a sua meta? Minha meta é vender tanto. Beleza, mas qual que é a sua meta de processo? Não, o que é meta de processo? Quantas pessoas você tem que ligar por dia que estatisticamente você sabe que vai bater sua meta no final do mês? Você sabe que você vai ligar para 10 e 3 tem chance de comprar. Então, estatisticamente, você tem que fazer uma conta que para bater aquela meta, para quantas pessoas você tem que ligar para vender para 30% para ter a sua meta. Então, o empreendedor, ele precisa se conhecer, ele precisa saber aquilo, os comportamentos dele que geram resultados positivos ou negativos, e identificar principalmente o comportamento que não deixa bater a meta, ou que não deixa realizar os sonhos dele. E depois de muito tempo, muitas vezes com a nossa arrogância, a nossa prepotência, a gente acha que não, é simples, é só fazer isso, é só fazer aquilo, e não é. Os nossos sabotadores, eles são muito fortes. E a gente precisa se vencer a cada dia. E aí sim a inteligência emocional ajuda a entender as suas emoções, o meu perfil, e ajuda a entender as suas emoções, o seu perfil, para eu me relacionar com você, com o cliente, com o funcionário, com a esposa, com o marido e assim por diante. É até uma questão de tomada de consciência, né, Antônio? Assim, porque às vezes a gente tem os comportamentos e a gente não tem nem a mentalidade de observar esse comportamento. Aquele ditado em sânscrito, né, que fala, para ver a ilha, você precisa sair da ilha, né? Eu lembro que quando eu fiz Empretec, eu já estava bem, assim, já tinha anos, né, empreendendo, e deu certo fazer o Empretec por conta da data, porque eu era maio, eu era perto do Natal. Eu falava, gente, vocês têm que fazer isso em outra hora pra gente dar conta de ir, né? Junta, troca de coleção, não sei o que, enfim, fui pro Empretec. Aí eu achei, né, assim, Empretec, pessoal virado e tal. E pra mim foi diferente, no ponto de vista de observação. Porque você tem aquela nuance lá de observar os comportamentos, né? E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Que para mim seria muito bom se eu fosse observadora dos meus comportamentos. E o tempo inteiro que você está ali naquela semana, o que você mais faz é observar seus comportamentos. Sim. E no final do dia você escreve, lista coisas ali e tal. Não é só sobre você aprender como montar um negócio, como você aprender sobre modelo de negócio, sobre estruturar um negócio. É só você aprender quais os comportamentos que você precisa ter, né? E aí quando você pensa nos que você precisa ter, você observa os que você tem. Esse foi o meu aprendizado do Empretec. E isso pra mim foi muito bom, porque eu tinha essa consciência. Ter essa consciência dos meus comportamentos, parar para observar meus comportamentos, porque eu consegui melhorar muita coisa, sabe? A física quântica traz pra gente uma observação interessante. Tudo que é observado muda. Ah, legal. Tudo que é observado. Então, por exemplo, se você nota que ninguém está te observando, você age de uma forma. Se você percebe que pode ter uma câmera, que alguém pode entrar a qualquer momento, até a sua postura muda. O seu pensamento muda.
Então, quando você se observa, quando você acompanha os seus pensamentos, cara, o que eu estou pensando agora? Isso me ajuda ou me atrapalha? Essa forma de eu falar agora, ajuda ou atrapalha? Rapidamente você consegue buscar ali uma mudança, sabe? Então, o processo de autoobservação, e eu brinco falando sério, né, com empresários, que o empresário ele precisa agir de uma forma consciente e racional. Consciente em que sentido? Estou fazendo esse script porque gera isso, estou falando com você com essa voz mais forte, porque o seu impacto traz na sua mente. Estou falando de uma forma mais carinhosa porque eu sei que essa pessoa naquele momento está precisando disso. Então eu não ajo com instinto, eu ajo com consciência.
fazer. E aí pronto, aí minha nota saiu de 70 e foi para 90, 98, com menos trabalho. É só que eu não vou contar aqui para vocês, não, vocês vão ter que descobrir. Só que aí, com uma forma muito mais estratégica que ele me ensinou. E aí, como é que a programação neurolinguística, que é o que eu falei no primeiro bloco, né? A PNL, como é que isso pode transformar a vida de um líder? Ou a comunicação desse líder? Né? Ou a maneira como ele se comporta, ou tudo. Eu sou apaixonado pela programação neurolinguística, eu já fiz diversas formações, eu já estudo programação neurolinguística há mais de 20 anos, meu menino está com 19 anos, praticamente 20 anos, e utilizo a programação neurolinguística em todas as áreas da minha vida. A programação neurolinguística, vamos imaginar que a nossa mente é como se fosse o seu celular ou um computador. Ela ali tem um programa, ela tem um software e tem um hardware. É assim, né? Quem é mais da área da tecnologia sabe. Tem um software, normalmente, o software é o que você xinga quando não está rodando, e o hardware é o que você chuta, o que você quebra quando não está funcionando. É mais ou menos assim? Então, imagina que a nossa mente tem um software rodando aqui dentro. Só que esse software, ele tem alguns comandos internos. Por exemplo, o sistema operacional Windows, ele roda sem você dar comando nenhum. Para abrir o Word, o Excel. Então tem alguns comandos que eu dou consciente. Eu abro um Word na minha mente, um Excel na minha mente, só que tem um Windows lá atrás. Que funciona, só que ele pode estar com vírus. Ele pode estar com um bloqueio emocional. O pai falou que ele não seria nada na vida e, infelizmente, ele inconscientemente ainda acredita nisso. Talvez aquela pessoa, ela acha que ela precisa resolver as coisas tudo na porrada. Por quê? Porque tem lá um sistema operacional na mente dele que faz com que ele ache que só daquele jeito que resolva a situação. E aí o líder fica arrogante, o líder verbal, é não verbal também, toda a parte de expressão, como ele impacta a mente dele, programando ou reprogramando, e como ele impacta a mente da outra pessoa, programando ou reprogramando. Por exemplo, antes de vir para cá, eu estava fazendo uma mentoria com uma pessoa, uma empresária de uma outra cidade, online, e que eu tive que entrar numa área, como que ela está programando a mente do filho dela. E eu dei um checkmate. Eu falei, pois a partir de agora, você está programando a mente do seu filho para ser obeso. Então nós vamos ter que trabalhar de uma forma para que você reprograme. Seu filho está com 7 anos de idade, nós vamos ter que trabalhar isso. Porque para ele, se ele está passando por essa situação, ele está com algumas questões emocionais a serem resolvidas. Uma criança de 6, 7 anos de idade. E você precisa ajudar no processo de programação. Porque se você deixa que o corpo dele pegue essa memória, ele vai ter dificuldade com o peso o resto da vida. Então imagina que nós temos o poder, vamos falar desse jeito, de impactar a mente das outras pessoas. E a programação neurolinguística, pensamentos, linguística, forma de falar, tanto verbal quanto não verbal. Muito bom, eu tô aqui, Paulo, pensando nessa PNL aí, faz diferença, hein? Mas, Antônio, com tanta pressão e ansiedade assim no ambiente de trabalho, né, mudando um pouquinho, trazendo isso para a questão da equipe, né? De como que esse líder ele pode lidar com a equipe, como que ele pode conseguir manter uma equipe engajada de forma mais genuína, assim, porque a gente está com um mercado extremamente segmentado, né? Meta é uma coisa que não tem jeito, não tem como você sair disso dentro de um negócio, né? Você precisa ter meta, objetivo, o retorno financeiro, ele é importante, né? Porque ele faz com que a empresa continue de portas abertas, mesmo a gente sabendo que tem a marca, que tem a credibilidade, né? Que tem a conexão, a inspiração do líder. Mas assim, o que você indicaria? Qual o remédio você passaria para esse líder, assim, para manter a equipe engajada de
estratégia de execução. Aí a estratégia pode ser mais humanizada, a estratégia pode ser mais individual, a estratégia, mas lembre-se, você tem que definir. E tem que pegar isso e colocar num papel, tem que fazer um estudo, tem que procurar mentores, consultores, empresas como o próprio Sebrae, que é uma entidade, né, que apoia os pequenos negócios, me ajuda a colocar isso no papel. Então, você tem que passar mais tempo estudando, afiando o machado para depois partir para fazer o seu trabalho. Então, você não vai começar um negócio sem planejar, sem saber fazer um negócio chamado ponto de equilíbrio, né? O que é o ponto de equilíbrio só? Eu sei que vocês já sabem, mas é saber o mínimo que você precisa vender e em quanto tempo você vai demorar, você que está abrindo um negócio agora, quanto tempo você vai demorar para chegar num ponto de equilíbrio. É o básico. Por quê? Porque se você não vende o suficiente para pagar suas contas, você vai ter que ter um caixa para bancar aquilo ali até chegar no ponto de equilíbrio. É isso aí. Então a parte financeira, aí eu não trago amor nem emoção. A gente ficou tudo calado no estúdio, só a lição. Mas é porque é necessário, né, Antônio, a gente pensar assim mesmo. Gente, vocês viram, né? Hoje foi incrível o nosso programa, que nós falamos com o Antônio Carlos. Segue ele lá no Instagram, @Antônio Carlos Soares, se você já não segue. Né? O Antônio, ele fala muito sobre liderança humanizada, sobre mudança de mentalidade, sobre técnicas de PNL, né? Às vezes, porque uma pessoa dessa, ela quase não tem horário para mentoria, mas quem sabe uma palestra, né, Antônio? Mentoria em grupo. Pois é. É importante a gente ter essa noção mesmo do nosso perfil. E sobre essa coisa de colocar o negócio no papel, o Antônio até falou do Sebrae. No site do Sebrae você tem um programa lá que você trabalha com ele offline e você lança todas as suas expectativas lá, né, de números, de tudo. O programa vai te pedindo quantos números de funcionário, quanto que vai gerar de imposto, você vai colocando todos esses dados e no final ele vai te dar um ponto de equilíbrio, ele vai te falar quanto tempo você vai receber o seu, vai ter o seu retorno financeiro, mas tudo depende também das informações que você vai inserir lá, né, gente? Então tem que ser realista, tem que estudar, como o Antônio falou, né, pensar racionalmente o negócio para ter mais informações acerca do seu propósito aí, né? Se vai dar certo ou não, depende também de toda a energia que você vai colocar ao longo da jornada, né, Antônio? Sem Tem dúvida. como fugir disso. Mas eu quero te agradecer muito, viu, pela sua disponibilidade, pela sua partilha aqui conosco. Foi muito importante. Obrigada mesmo, de coração, viu? Eu agradeço vocês pelo carinho, pela atenção, pelo convite. Eu aqui, filho da Unimontes, amo estar na Unimontes, amo esse local, sabe? É uma sensação. Eu acho que eu estava conversando antes com a Vanessa, né? Assim, eu devolver o que a Unimontes fez na minha vida é impossível, né? Então, é simplesmente contribuir de alguma forma com uma vida inteira que eu recebi aqui da Unimontes. Então, para mim é um privilégio, mais uma vez, parabéns ao trabalho que vocês fazem e eu tenho certeza que muda muita gente. Que bom, obrigado, viu, Antônio? Gente, é isso, ficamos aqui com mais um Empreendedor em Ação, toda quinta-feira às 18 horas, nós temos essa programação